E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto aqui, nosso curso de Power BI, tá? Um vídeo mais curto, desculpa, focado na certificação do PEC 300. Bom, nas últimas aulas a gente falou ali um pouco de parte de importação de banco de dados, etc. E hoje a gente está falando mais um pouco sobre ali o Power Query Editor, né? Mas eu resolvi voltar um pouco para a gente falar um pouquinho sobre uma funçãozinha aqui do Power BI, uma função que a gente não consegue alterar, né? Mas que ele é muito importante, eu acho que é importante a gente saber aqui o conceito de como que funciona e etc, para a gente entender, né, como que funciona por trás do Power BI. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre o Query Folding, tá? Aqui, Power Query Query Folding. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês antes de entrar aqui na parte da imagem, tá? O que é o Query Folding aqui, tá? Vamos supor que você faz uma conexão com um banco de dados SQL, né? Ou alguma data source, né? Que você consegue, que você tem uma linguagem nativa, né? Aqui eu tô falando de SQL porque a gente é o mais utilizado, né? Quando a gente utiliza a linguagem SQL. O que a gente faz, né? Quando a gente faz uma conexão ali, vamos supor, por Direct Query, alguma coisa do tipo, a gente traz os dados direto do banco de dados, né? E esses dados são trazidos via SQL, tá? E o que a gente consegue fazer quando a gente vai fazer a importação ali de banco de dados, tá? Ou a gente consegue fazer a importação ali de toda a tabela, né, etc. Ou a gente já consegue fazer um código SQL trazendo os nossos dados, só os dados que a gente quer, tá? Quando a gente faz essa importação ali dentro do Power BI, se você tiver uma base de dados muito grande ou alguma coisa do tipo, ou vamos supor que você tem um banco de dados muito grande, em vez de ele trazer, vamos supor, por exemplo, tá? Você tem ali você importou a base de dados, né? Então você quer fazer alguma edição ali dentro do Power Query, né? Etc. Alguma edição simples, tá? Como um agrupamento, ou fazer ali ordenar, ou selecionar algumas linhas, selecionar só algumas colunas. O que você está fazendo, tá? Você está importando toda a base de dados. E depois você está fazendo essas alterações ali dentro do Power BI, utilizando ou a linguagem M ali, né? Você está utilizando você está fazendo isso através da interface gráfica, provavelmente, mas por trás ali no back-end, o Power BI está utilizando a linguagem M para fazer toda essas alterações, né? Só que essas alterações, elas podem ser feitas diretamente no banco de dados SQL, tá? Para que a gente não traga todos os dados ali para o Power BI, para que isso não para que isso faça com que o Power BI ali, ele traga os dados, só os dados necessários e ele não fique trazendo todos os dados para depois fazer o tratamento e faça com que o nosso modelo fique pesado. Então a gente tem isso chamado Query Fold, tá? Que é aqui a do Power BI, tá? Que o que é? Ele traduz etapas para linguagens nativas do banco, executa transformações no servidor de origem e melhora o desempenho do Power BI, tá? Então o que acontece? Vamos supor que você tem uma base de dados ali que ela tem todos informações ali de todos os países da América do Sul, tá? Ali tem Argentina, Bolívia, Brasil e etc. E você importa essa base de dados ali do banco SQL, tá? Para dentro do Power BI. Só que depois de você importar todos esses dados, você foi lá e você filtrou só os dados do Brasil. Você só vai precisar utilizar os dados do Brasil, tá? Então, o que o Query Folding aqui faz? Ele vai fazer com que ao invés de ele ir lá e buscar todos esses dados, você vai ter uma etapa aplicada ali dentro do Power BI, tá? Deixa eu até entrar aqui no Transformar Dados. Você vai ter aqui, por exemplo, uma etapa que é como se você estivesse filtrando, fazendo aquele filtro, né, para o Brasil. Aqui a gente não vai ter, peço até perdão porque a gente não consegue fazer, eu não tenho aqui um banco de dados para a gente fazer essa conexão, mas eu acho que a gente consegue explicar aqui. Você vai ter aqui uma etapa aplicada, né, que você vai estar filtrando esses dados, só que na verdade, o Power BI está mandando esse dado para o SQL e ele vai filtrar aquele dado lá, em vez de você fazer esse filtro aqui dentro do Power BI. Então, em vez de você trazer toda essa base de dados e fazer esse filtro, você vai fazer com que esse filtro seja feito lá, e aí sim você traz esses dados aqui dentro do Power BI, tá? Então, como que funciona? Ele vai conseguir fazer esse query folding até a etapa que ele conseguir fazer isso dentro de um select, tá? Então, ele não vai fazer vários selects lá dentro das coisas. Então, tudo que ele conseguir fazer em um select só vai ser até a etapa que ele vai conseguir fazer esse query fold, tá?
Vamos ver aqui, ó, como que funciona. Nem todas as etapas suportam folding. Se uma etapa não suporta, seguintes quebram. A ordem das etapas é essencial. Então, como eu falei anteriormente, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer com que a gente faça isso dentro do SQL, tá? Por exemplo, fazer um pivô e um pivô, fazer algumas coisas mais complexas. Então, as coisas mais simples, quando você ali fazer uma ordenação, você filtrar dados e etc., você consegue fazer com que o query folding faça aquilo, tá? Se eu vir aqui, clicar aqui, a gente tem essa exibir consulta nativa, tá? Ela não tá liberada aqui porque a gente não está utilizando SQL, né? A gente está utilizando uma base de dados aqui de Excel. Para o Excel não tem uma linguagem ali que a gente faz a extração de dados, então não funciona, tá? Mas vamos supor que aqui você importou a base de dados, tá? Se você fez ali agregações, filtrou e etc., e do nada você fez um pivô ali na tabela. Até a última etapa aplicada, quando você clicar aqui, você vai ter várias etapas, né? Você vai ter, por exemplo, vai estar liberado exibir consulta nativa aqui, só que na próxima do pivô, ele vai estar, quando você clicar, ele não vai ter isso liberado, tá? O que significa? Que esse query folding, ele foi quebrado na etapa anterior, tá? Então, até aquela etapa, ele conseguiu fazer com todas aquelas alterações dentro do banco de dados SQL, mas depois daquela etapa, ele importou os dados e está fazendo toda a transformação aqui dentro do Power BI, tá? Então, é isso que a gente fala quando a gente fala que nem todas as etapas suportam fold. Se uma etapa não suporta, as seguintes quebram. Então, a partir da primeira etapa que você não conseguiu transformar aquilo dentro do SQL, ele vai fazer com que isso quebre e que não funcione mais esse fold, tá? Que aquelas bases, todas as próximas transformações vão ser feitas dentro do Power BI, tá? Então, como eu falei anteriormente aqui, o Query Fold ele suporta as coisas mais simples ali, tá? Como agrupamento, filtro, etc. E quando você for fazer alguma coisa muito mais complexa, ele vai quebrar esse Query Fold. E é por isso que a gente recomenda que você fazer todas essas transformações mais simples primeiro, antes de fazer essas transformações mais avançadas quando você estiver conectando ali com o banco de dados SQL, tá? Você não precisa ativar o Query Folding aqui, tá? Ele já vem automático do Power BI, tá? E isso ele ajuda muito no desempenho, porque ele faz com que toda a transformação seja feita ali no software e depois ele traga pra gente só os dados que a gente precisa para deixar aqui dentro do Power BI mais leve, tá? Isso vai fazer com que os gráficos que mais levem, etc., o refresh, fique com que ou todo o modelo ele funcione de um jeito melhor, tá? Bom, aqui um exemplo, tá? Filtro no ano 2023, remover colunas, agrupar e gerar uma única query no SQL Servidor. Então vamos supor ali que você importou todos os dados, né? Só que você no Power BI você fez o filtro aqui para o ano 23, removeu algumas colunas e agrupou. Ele vai conseguir fazer o query fold disso e ele vai fazer essa transformação dentro do SQL e depois ele vai trazer esses dados para a gente, tá? E observações. Use filtros e agregações no início, tá? Que é o que eu falei anteriormente. Verifique com exibir consulta nativa, que é aquilo que eu falei anteriormente, que é aquela pasta de etapa aplicada, tá? E não existe folding em Excel CSV. Como eu falei, a gente só funciona ali a parte de folding quando você consegue utilizar a linguagem nativa para você fazer esses filtros dentro ali do servidor, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Que é uma aula mais teórica. Eu acho que é importante a gente saber que o Power BI consegue fazer isso, tá? Aqui no Query Folding, quando a gente estiver utilizando essa parte de servidor, etc. É uma aula um pouquinho diferente aqui, que a gente não consegue mostrar como que faz ali na prática, né? Mas eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá? O meu LinkedIn também tá aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aí. E muito obrigado. Até a próxima.